queremos convidar todos em pé para juntos estarmos dando início ao trabalho do Senhor com uma oração, pedindo a Deus a continuidade das suas bênçãos, orando a Deus pelos irmãos que vêm a caminho, também o nosso pastor que está a caminho. Enquanto isso, a gente vai dando início ao trabalho do Senhor com os irmãos que aqui já estão. Meus irmãos, quantos mais carecem das orações, querido Deus, Pai, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma terça-feira, unidos e reunidos na Tua presença, para juntos prestarmos um culto racional a Ti, Senhor. Queremos Te pedir que as Tuas mãos continuem em nossas vidas estendidas, veja os Teus filhos que aqui já estão, veja também aqueles que vêm a caminho, o nosso pastor que vem a caminho. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, abra as portas do céu, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e juntos te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos, vamos juntos estar louvando a Deus com o hino de número 141. Quem trouxe sua harpa, por gentileza esteja abrindo e vamos todos bendizer o nome do Senhor. 141. Onde abre meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão quem me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Você é amigo, teu querer, ouço me traz obedecer. Nós o Senhor, guia meus passos, Salvador. Meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, tem me encheu o seu amor, seguindo a sua mão, posso cantar na escuridão dos olhos. Aleluia. Continuar bendizendo o nome de Jesus. Deus sem igual.
graça, a graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Sustentado por esta graça, digam amém. Até aqui, as misericórdias e a graça do Senhor tem-nos conduzido. Amém, meus irmãos? Iremos louvar o Senhor por 3 hinos, ouviremos também o coral infantil, as crianças estarem louvando ao Senhor com o hino. Amém, meus irmãos? Logo após o coral infantil, veremos a irmã Nita também louvar ao Senhor. Amém? Graça, graça,
nossa irmã Gisolita louvar a Deus. Logo após, ouviremos também o nosso jovem Wilker também louvar o Senhor. Amém? A igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre quero muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, nós também. Lá na cruz do meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ouviremos o jovem Wilker também louvar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Somos a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Romanos capítulo de número 12, meus irmãos. Estaremos discorrendo de alguns versículos bíblicos para nossa meditação nesta noite e como leitura oficial. Romanos capítulo de número 12, estaremos lendo apenas 2 versículos. E achou, diga amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos estar orando a Deus, pedindo-lhe a continuidade das suas bênçãos, aproveitando o ensejo, orando pelo pastor da igreja, bem como também de todos os projetos da igreja. Os irmãos sabem que estamos com uma grande construção ali na cidade de Escada, uma construção de grande porte, irmãos. O pastor está com este grande desafio, não só o pastor, mas toda a igreja. Então a gente vai estar apresentando, ou continuar apresentando, para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas. Amém, meus irmãos? Quantos mais carecem das orações? Maravilhoso Deus, Pai, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pela Tua boa mão estendida e desde já, Deus, queremos te apresentar o nosso pastor, bem como também todo o santo ministério. Pai, veja ali aquela obra na cidade de Escada, veja também, Senhor, o grande desafio que temos à frente dessa situação. Deus, vai tomando a frente e realizando o que o Senhor sabe fazer. Pai bendito, queremos te pedir em favor também dos teus servos que se encontram acometidos de enfermidades, aqueles que estão, Senhor, quem sabe, desenganados pela medicina, mas acreditam no poder da oração. Senhor, queremos te pedir a continuidade das tuas bênçãos também, em favor do teu servo, nosso pastor, que estará, Senhor, ministrando a tua palavra à tua igreja. Seja conosco nesta noite,
Deus? Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, ouviremos mais uma vez as crianças louvarem ao Senhor com o hino, e com este mesmo hino estaremos contribuindo com os santos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Queremos convidar os obreiros que fazem o trabalho do recolhimento. Vamos estar orando, irmãos, pedindo a Deus a continuidade das suas bênçãos em favor dos dizimistas e dos ofertantes. Sabemos do grande compromisso da igreja, com os pagamentos de energia, de aluguéis. Os irmãos sabem que a grande maioria dos aluguéis, dos bens alugados, é alugado na realidade, Os irmãos sabem que temos o compromisso de estar habitando, honrando os compromissos do pastor da igreja. Então a gente faz isso com alegria, com satisfação, e Deus certamente estará ajudando a cada um de nós. Meus irmãos, cursos, essa vez estaremos orando pelos dizimistas e ofertantes. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento queremos, Deus, te agradecer pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, e te apresentar, Senhor, os teus filhos que com alegria estarão contribuindo com os santos dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho. Senhor, veja aqueles que se encontram desempregados, sem condição alguma de contribuírem, porém têm o desejo. Veja os teus filhos que estarão fazendo, ó Deus, este trabalho do recolhimento, que façam com amor e dedicação. Tudo isso te pedimos e juntos te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Preciso transformar velhas glórias para
encerramos a igreja, a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao nosso Deus a oportunidade feliz de estarmos aqui mais uma noite, mais uma vez, para juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos a sua palavra. Graças a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite, por deixarmos participar deste culto tão importante que é o culto da palavra, o culto do ensino. Não existe, dentro dos cultos que existem, este sem dúvida é um dos mais importantes, o culto da palavra de Deus, em que nós aprendemos mais a sua palavra. Nós queremos da igreja abrirmos na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. Todos acharam, digam amém. Nos diz a palavra de Deus: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem excusados, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Todos digam amém. Amém. Eu queria falar sobre a doutrina de Deus dentro das principais doutrinas bíblicas que compõem o credo da igreja. A nossa razão, a nossa fé, as principais doutrinas bíblicas está a doutrina de Deus, na teologia chamada de deontologia. É o estudo sobre Deus. Quinta-feira, terça-feira passada, estudamos sobre a martologia, que é a doutrina do pecado. Falamos sobre a origem do pecado, as verdades do pecado, os aspectos do pecado e as liberdades sobre o pecado que Cristo nos trouxe por meio do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E hoje nós queremos começar
este ensino, que com certeza nós não concluiremos hoje, mas eu convido a você a não somente vir hoje, mas as outras terças-feiras, para estarmos aprendendo este assunto tão importante que é a doutrina de Deus. De Deus ou sobre Deus, nós só podemos conhecer a Deus porque Deus, na verdade, manifestou-se. Deus se permitiu ser conhecido. E todo conhecimento que a igreja tem, que a humanidade tem em Deus, é porque Deus manifestou esse conhecimento. Diga amém, toda a igreja. Se Deus jamais se permitisse ser conhecido pelo homem, jamais o homem saberia quem é esse Deus. Ficaria apenas na teoria de grandes cientistas, grandes homens que estudaram a criação, e tanto estudar, perceberam que era impossível que a criação viesse por obra de um acaso, como a explosão do Big Bang, a teoria da evolução, como Charles Darwin, e dentre outros como Newton, como Albert Einstein, entre outros cientistas que ao estudar a criação, perceberam que por trás desta criação existe um regente que rege o universo, um soberano, um Deus que está por trás, um arquiteto principal, um engenheiro que está por trás dessas obras. Mas se Deus jamais decidisse se conhecer, se permitisse ser conhecido, ficaríamos apenas dentro do campo desta revelação geral, que é por meio da natureza, onde o homem pode conhecer a Deus por meio daquilo que ele criou. Mas se tratando da sua revelação especial, saber quem é esse Deus, saber que este Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, saber que este Deus é o Deus que chamou Abraão dentro da casa da idolatria e estabeleceu o seu povo, alianças, cultos, promessas, de onde veio o seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, e que este próprio Deus é quem se faz carne, habita no meio de nós, morre em nosso lugar como um sacrifício substituto. Jamais saberíamos se Deus não se decidisse revelar para cada um de nós. Mas Deus manifestou, Deus se revelou a nós, e tudo que nós sabemos sobre Deus é porque Deus se permitiu ser conhecido. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E até o que Deus permitiu ser conhecido, ainda se trata de uma revelação progressiva, e sempre nós, o homem e a igreja, sempre teremos o que aprender sobre Deus. O conhecimento sobre Deus é um conhecimento que tudo que nós sabemos sobre Ele é porque Ele permitiu ser conhecido. E o que Deus permitiu ser conhecido é tão grande diante das nossas limitações que esta revelação ela se torna uma revelação progressiva diante das limitações humanas. Todo dia a gente aprende algo mais sobre Deus. Sempre teremos o que aprender sobre Deus, dia a dia, lendo a sua palavra, por meio do relacionamento. Sempre nós teremos o que aprender. O conhecimento sobre Deus, diga assim comigo, ele nunca cessa. Ele nunca cessará o conhecimento sobre Deus, até mesmo na eternidade. Mesmo quando o que é corruptível se transformará ou se revestirá na incorruptibilidade, mesmo quando o mortal se revestir da imortalidade, mesmo na eternidade haverá ainda grandes limites entre o homem e o seu Criador. Ainda mesmo assim, na eternidade, nós teremos ainda limitações sobre o conhecimento sobre Deus, porque o homem ou a criatura, melhor dizendo, jamais poderá saber tudo sobre Deus, tudo sobre o Criador. Ninguém jamais poderá
soberano, que é eterno, que é imutável, que é invisível, imortal. E também por isso, mesmo na eternidade, diante da revelação, o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo João diz que quando ele se manifestar, então veremos assim como ele é. Aqui está se tratando como ele é dentro das limitações humanas. Nós teremos um conhecimento maior de Deus, mas nunca saberemos tudo sobre Deus, porque no dia que o homem ou a criatura saber tudo sobre Deus, ele deixa de ser criatura e passa também a ser Deus. Mas Deus nunca poderá ser compreendido de maneira 100%. Sempre haverá um limite entre o homem e Deus. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 8 e 19 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O apóstolo Paulo diz que Deus nunca foi visto e nunca poderá ser visto. Uma vez Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse: Moisés, te mostrei o caminho, te dei a minha presença, mas a minha glória, Moisés, tu não podes ver, Moisés, porque no dia que o homem vê a minha glória, esse homem não fica vivo para contar a história. Mas já que tu pedisse para ver a minha glória, eu vou te mostrar apenas a minha bondade. Aqui tem uma fenda perto de mim, vou te colocar na rocha e vou passar a minha glória. E quando eu passar a minha glória, eu vou colocar a minha mão sobre ti, e tu vai ver apenas a minha bondade, mas a minha glória tu não poderás ver, Moisés. Deus não pode ser visto de maneira 100% plena. O homem não suporta, nem a eternidade, irmãos, suportará. A Bíblia diz que os anjos estão diante de Deus, e diante da sua face os serafins ele cobriam os rostos com as suas duas asas, com duas cobriam os pés, porque se acham indignos de estar diante da presença de Deus, e até para cantar, até para exaltar o nome daquele que está sentado no trono no meio. Os anjos não clamavam para aquele que estava sentado, clamavam uns para os outros. É uma santidade tremenda, irmãos, é uma barreira muito grande entre Deus e a sua criatura, e até a eternidade este conhecimento será limitado. O homem continuará sendo criatura e Deus continuará sendo o Deus Elohim, criador de todas as coisas. Sempre haverá um limite, e Deus estabelece um limite. Nós aprendemos no Éden que Deus estabelece um limite. Deus compartilha com Adão e com Eva atributos comunicáveis que pertenciam a Deus, e Deus compartilha através da sua imagem e semelhança no homem. Mas Deus coloca limitações no homem, dizendo: você pode comer de todas as árvores, mas desta você não pode comer. Deus coloca um limite, mostrando que sempre haverá um limite, e que o homem precisa saber que sempre haverá barreiras, sempre haverá limitações entre a criatura e o seu Criador, que é bendito eternamente. Amém. Portanto, quando estamos estudando sobre Deus, precisamos saber que o que sabemos sobre Ele é o que Deus permitiu ser conhecido, e que este conhecimento ele nunca cessará. Sempre teremos o que conhecer sobre Deus. Nós precisamos saber que Deus não é um objeto que vai se estudar numa faculdade, onde se vai se dissecar em um laboratório aquele objeto, definir aquele material, a fórmula, tudo de maneira completa. Então, terminando a faculdade, nós somos agora doutores sobre este objeto, sobre esta área. Com Deus não funciona desta forma. Ninguém é doutor de Deus, ninguém é especialista de Deus. Sempre nós precisaremos, saberemos, conheceremos um pouco daquilo que Deus manifestou ou permitiu ser conhecido. Deus não pode se dissecar. Deus ele é insondável. Existem perguntas que nunca terão respostas sobre Deus, mesmo na eternidade. Haverá essas limitações entre Deus e a sua criatura. A segunda coisa, quando vamos estudar sobre Deus, é que todo este conhecimento parcial de Deus que a igreja tem sobre Ele, na verdade, está dentro das suas características
características de sua revelação. Todo conhecimento que a igreja tem de Deus, ou que o homem passa a ter de Deus, está dentro das suas características de revelação. Existem dois aspectos pela qual Deus se manifestou à humanidade e ao homem. Primeiro, pela revelação geral, e segundo, pela revelação específica. Deus, ele se manifestou através da revelação geral. O que é a revelação geral de Deus? É Deus se comunicando por meio de coisas que Ele estabelece pelo seu próprio poder, o qual o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 1, versículo 20. Deixe sua Bíblia aberta. Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, aqui está falando sobre os atributos invisíveis de Deus. O que é um atributo invisível, por exemplo? A eternidade. Deus, ele é eterno, é um atributo invisível, não dá para ver essa eternidade, é um atributo invisível, a omnipresença de Deus, não se vê este atributo porque é um atributo invisível de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Deus, por meio da sua criação, Deus estabelece, por meio da sua criação, uma maneira pela qual o homem pudesse ver, entender, perceber a eternidade, o poder e a santidade de Deus pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus, pela sua criação, esta é uma das formas da manifestação ou revelação geral de Deus. Geral por quê? Porque é para todos os homens. É uma revelação de Deus, uma forma que Deus se comunica ou se comunicou com toda a humanidade. Aqui não é só para a igreja, é o homem de maneira geral. Deus se revelou para a humanidade de maneira que o que Deus estabeleceu se tornará indesculpável diante da criação, de que existe um soberano, um regente, um Deus poderoso que criou todas as coisas, estabeleceu por meio da sua criação, e dá para se perceber. O apóstolo Paulo diz, dá para ver a eternidade de Deus, dá para perceber o poder de Deus, dá para se entender a santidade de Deus pelas coisas que foram criadas. Como todo autor deixa as suas digitais, como todo autor ou pintor ou artista tem as suas digitais ou as suas características, deixa no quadro de pintura as suas personalidades. Um autor, um escritor deixa a sua característica, como nós vemos na própria Bíblia, as personalidades de cada autor ali nos escritos, escrevendo a forma de Paulo escrever, a forma de Lucas, a linguagem de Isaías, a linguagem de Pedro nas escrituras. Ele percebe as digitais de Deus também na sua criação. Tem obra de certos artistas que só de ver já dá para identificar já o tipo, quem é o autor, pelas características da personalidade do autor, que já é muito então conhecida e bem clara diante da sociedade. Assim mesmo é Deus. Segundo o cientista Aldo Lourenço, no livro chamado Gênesis 1 e 2, um cientista cristão que nós temos vivo entre nós, e segundo Aldo Lourenço, diz que quando Deus criou todas as coisas, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas no versículo 1 do livro de Gênesis está lá 3 grandes obras da criação de Deus. No princípio fala de tempo, criou Deus os céus, fala de espaço, e criou a terra, fala de matéria.
personalidades, as características da natureza divina na sua criação. O Deus que é três, o Deus, a Santíssima Trindade, um Deus que se revela por meio das três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando criou o tempo, no princípio, criou o tempo também em três, passado, presente e futuro. O Deus que é três, quando resolveu criar o espaço, fez o espaço também em três, altura, largura e profundidade. O Deus que é três, quando resolveu fazer a matéria, fez a matéria em três estados: estado sólido, líquido e gasoso. O Deus que é três, quando disse, resolveu fazer o homem do pó da terra, ele disse: façamos, porque no plural ali estava presente a Santíssima Trindade, as três pessoas criando todas as coisas. E quando ele resolve fazer o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Fez o homem também três: corpo, alma e espírito. E esse cientista mostra na criação de maneira plena, não somente no tempo, espaço, matéria do homem, mas uma sequência na criação de Deus, sempre aspectos de três, as partículas são três, e mostra a base de três na criação, mostrando Deus que estava sentado no trono, e os anjos dizendo três vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías vê o Pai em sua visão sentado no trono. João, no capítulo 12, versículo 41, diz que Isaías vê o Filho quando fala da sua glória. E em Atos, capítulo 28, Paulo escrevendo, dizendo que quando Deus fala com Isaías, na verdade é o Espírito Santo, ou seja, Isaías vê o Pai, João diz que Isaías vê o Filho, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que é o Espírito Santo que está falando, assentado no trono, falando com Isaías. E os anjos dizendo três vezes: Santo, Santo, é Santo o Senhor dos exércitos. A Santíssima Trindade. O apóstolo Paulo disse que dá para ver, dá para se perceber a eternidade, o poder e a santidade de Deus na sua criação. Dá para se perceber as digitais de Deus. E a natureza é uma das maneiras pela qual Deus se permitiu, ou Deus se revelou de maneira geral à criação, aos homens, de maneira que se fique indesculpável diante da sua criação. Irmãos, os cientistas, os biólogos, os cientistas deveriam ser os mais crentes, irmãos, que deveria existir na Terra, porque eles estão tratando diretamente com a criação, estudando a criação. E muitos cientistas, ao estudar, perceberam e compreenderam, até o Charles Darwin, que é o pai do evolucionismo, ensinado nas instituições, nas escolas, nas faculdades. Mas o próprio Darwin abandona a teoria porque acha incoerente o homem filho do macaco. Ele abandona a tese, mas as escolas não ensinam, quase se torna um cristão, quase que Charles Darwin venha a se tornar até mesmo padre. A história mostra, não é? Os cientistas deveriam ser os mais cristãos, irmãos, porque eles estão estudando diretamente com a criação. Certo cientista, ao estudar o olho, apenas o olho do corpo humano, ele achou tão complexo, irmãos, tão tremendo a forma do olho do ser humano, que ele se arrepiava, dizendo: só pode um reagente soberano estar por trás desta criação magnífica. O homem não pode ter vindo por uma obra do acaso. Você vai aqui provar, vai em boa viagem, contempla aquele imenso mar, irmãos. É impossível você olhar o mar imenso, estudar a terra, a criação, e ver que no planeta Terra, que tem mais água do que terra, e a água não engole a terra, você não perceber, você deixar de perceber que só o Deus soberano poderia administrar esta criação de maneira soberana. O próprio Deus diz para Jó que foi ele que colocou as portas e os ferrolhos no mar.
verso de número 1. Salmo de número 19, verso 1. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra a sabedoria, e a outra a noite. Observe, irmãos, que os céus manifestam a glória de Deus. É uma revelação geral. Também na revelação geral nós podemos perceber a consciência do homem. Foi uma maneira que Deus estabeleceu para se tornar conhecido por meio desta revelação geral. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 2. Romanos capítulo 2. Deus criou o homem com razão, com raciocínio, com intelecto. Nós aprendemos aqui semana passada que o verdadeiro arrependimento sincero de um homem, ele atinge a parte intelectual, a parte emocional e a parte prática, a atitude. O homem, quando ele peca e se arrepende, envolve o verdadeiro arrependimento, o intelecto, a razão, o saber que errou, o emocional, sentir o peso do erro, e o prático, tomar providência, se erguer, se levantar, tomar o rumo certo. E a consciência é uma maneira, um ato que Deus estabeleceu no homem. O homem, Deus criou um homem racional. O culto do crente é um culto racional. Romanos 12, eu acho que foi a leitura que o diácono Vinícius fez, apresentando a Deus o vosso culto racional. O culto do crente é um culto com entendimento, irmãos. É um culto raciocínio. Que o crente vem com propósito, raciocinando. Não é um culto aleatório, não é um culto que a gente vem para o culto, acontece aqui um monte de coisa que vai para cá sem saber o que aconteceu. Não, é um culto com raciocínio, com entendimento. Na verdade, os ateus atribuem a gente a falta de razão em crer em Deus, mas é o contrário. Nós cremos em Deus é porque somos inteligentes, porque temos raciocínio, porque somos inteligentes. E as pessoas que não acreditam em Deus, ao contrário, não são inteligentes. Ou seja, nós só cremos em Deus, estamos aqui, é porque nós somos inteligentes. Diga amém por isso. Por quê, irmãos? A fé do crente é uma fé racional. Parece até ser coerente, a razão encontra a fé, mas a fé envolve o que é que Deus falou: amarás ao Senhor teu Deus. O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Deus é um Deus, irmãos, o cristão adora um Deus com entendimento, não é sem lógica. É claro que o aspecto sobrenatural, milagres, não se explica, né? Mas é racional. Nós servimos a um Deus com inteligência, com raciocínio. Não sabemos o Deus que nós prestamos o culto. Tem um propósito, tem um raciocínio, tem uma verdade, tem a sua palavra que nos instrui. E este conhecimento Deus estabelece esta maneira também do homem, que é por meio da sua consciência. Romanos 12:14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Observe Romanos 2, 14 e 15, a consciência dos gentios aqui que o apóstolo Paulo estava falando, que mesmo não tendo leis, faziam as suas ações demonstrando como se estivesse lei, mesmo não tendo leis, porque a sua consciência, o seu entendimento acusavam eles, as suas ações, acusando, aprovando ou reprovando. Ou seja, Deus colocou o homem, criou o homem com intelecto, com raciocínio, e a maneira de Deus, como criou o homem,
Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo, outra versão diz, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Diz que Deus fez formoso tudo ao seu tempo, e no coração do homem Deus pôs a eternidade. Essa consciência de eternidade, essa consciência, Deus fez o homem já com a inclinação para entender e perceber que existe um Deus poderoso, um Deus regente, para entender ou para encontrar sinais de um Deus soberano que criou todas as coisas, em todas as civilizações, irmãos, em todas as nações, em todos os povos, até mesmo nas tribos não civilizadas, tribos indígenas que existem, pessoas sem nunca terem sido civilizadas, eles adoram. É natural do homem se inclinar a alguma coisa. O homem já tem essa natureza de ter que depender de uma divindade, um ser supremo, porque Deus coloca no homem este sentimento de inclinação, de que o homem não passa de criatura e de que existe um Deus que rege todas as coisas. Sendo que a diferença nessa revelação geral é que esta revelação geral de Deus, por meio da natureza, através da consciência do homem, e diga-se comigo, através da história. Não a história específica, uma história específica, mas a história geral da humanidade. Por meio da história geral da humanidade, dá para se perceber um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas um Deus que sustenta aquilo que Ele criou. Deus não é um Deus que Ele está apenas fora, criou e deixou a sua criação ao léu. Deus é um Deus que criou, mas é um Deus que sustenta a sua criação. O Jó, eu acho que é 26:5, é 26:7, diz que a terra ela está suspensa sobre o nada, irmão, sobre o vazio, e ela está sustentada até hoje pela palavra de Deus. E também por isso Deus sustenta todas as coisas. Irmãos, era impossível, irmãos, a terra não existir um Deus que regesse toda a criação, com todas as calamidades, com todo o registro histórico que nós temos registrando a história geral da humanidade, a história da humanidade geral, com tudo que nós sabemos do que já aconteceu sobre a humanidade, as catástrofes naturais, as guerras mundiais que nós temos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento que nós temos sobre grandes nações e potências mundiais com grandes poderes bélicos, irmãos, armas químicas que poderiam, no simples ato, qualquer guerra acontecer, a humanidade não seria destruída com essas armas que já existem hoje. A pandemia veio aí agora recentemente, atacou toda a humanidade, irmãos. O mal que é real, o mal que existe, não é? E os ateus se aproveitam do argumento do mal, da existência do mal, para provar que Deus não existe, porque o mal existe. Mas ao contrário, irmãos, a maior prova que Deus existe é a existência do mal, porque se o mal ele não tem limite, se o mal não tem freio, se o mal ele é assombroso, por que o mal tem freio? Por que existe o mal no freio? A pandemia veio aí, quem foi que colocou o freio no mal? A Primeira Guerra Mundial veio, a Segunda Guerra Mundial veio, a história da humanidade está aí para contar, irmãos. Grandes nações aí lutando um contra o outro. Se o mal existe, quem é que coloca o sinal vermelho para o mal parar? Qual é o mal? Quem é que coloca?
entrarás aqui, porque tudo está no meu controle. É Deus que coloca o mal. É uma incoerência, irmãos, de um homem que não acredita na existência de Deus. Aí o homem diz assim, o ateu: eu não creio que Deus existe. Não creio que Deus existe, mas vive uma vida regrada sobre um padrão ético, moral, com base em constituições, com base na palavra de Deus. Quem foi que disse que matar é errado? Quem foi que disse que adulterar é errado? A palavra, não existe outro livro, irmãos, no mundo inteiro, religião, que ensina os princípios bíblicos que foi Deus que estabeleceu por meio da sua palavra. Ou seja, todo o padrão moral é comprovado historicamente. As maiores civilizações da humanidade, elas sobrevivem, as maiores potências mundiais que existem hoje, e foram baseadas em uma constituição com base em princípios pela e através da palavra de Deus. Apesar da corrupção existir, da distorção, mas a base da constituição é moral, ela é ética, tem princípios que foram extraídos e estabelecidos pela palavra. A família é uma instituição divina. Aí homens dizem assim: Deus não existe. Aí vive uma vida regrada com base em princípios que foi que Deus que estabeleceu. Não é? Se Deus não existe, então por que viver uma vida regrada? Se a minha vida vai chegar ao fim e depois da morte não existe mais nada, não existe mais nada, não existe propósito de vida. Logo, se Deus não existe, não existe propósito de vida. Quando eu morrer, acabou. Não existe um Deus, não existe um propósito de vida. Então, para que viver uma vida regrada com base em princípios? Não é? Para que viver? As pessoas aí libertinas aí, que defendem o liberalismo, o anarquismo, regras foram feitas para serem quebradas. Por que não atravessa o sinal vermelho quando o caminhão está passando? Se regra foi feita para ser quebrada, por que não atravessa o sinal do cruzamento? Vai andar bêbado, vai dirigir sem cinto de segurança. Regras foram feitas para ser cumprida. Deus é que coloca o sinal vermelho no mal, irmãos, quando o mal tenta ultrapassar o limite. É Deus que coloca o freio. Deus, irmãos, está regendo. Ou seja, a evidência da manifestação do mal mostra que existe um Deus soberano. Porque se não existe um Deus soberano, irmãos, o mal estaria tomando conta de tudo, tomando conta da humanidade. Irmãos, o que tem de nação, irmãos, a nação islâmica aí, com base no Alcorão. Sabe o que está escrito no Alcorão, nas sunas, que é chamado os capítulos do Alcorão? A destruição de cristãos e de judeus, irmãos, com a sobrevivência de Israel, por exemplo. Vamos falar sobre a sobrevivência da nação chamada Israel, e não só estudar sobre Israel. Quando você vai, não estou lendo nem a Bíblia, a história geral de Israel, desde o início até hoje, irmãos, é um milagre a nação de Israel existir. É um milagre. Uma nação que passou por tudo que passou. Passou pelo Egito 400 anos, foi escravizado na terra da promessa 400 anos com um monte de escravo. Passou pelo cativeiro babilônico do rei do sul, rei do norte, passa pelo império assírio, ao qual mistura e mescla o povo às nações. O povo vai para a terra, finalmente fica subjugada. Aí passa a Babilônia, vem os medos persas. Quando pensa que está livre, vem os gregos. Quando vem os gregos, acha que está livre, os macabeus acham que está livre. Aí vem o Império Romano. Depois do Império Romano, 70 anos depois de Cristo, cerco de Tito sobre Jerusalém. Os judeus é disperso, o templo é destruído. 100 anos depois de Cristo, um judeu sequer não podia pisar mais a terra em Jerusalém. 200 anos de Cristo, 300 anos para os judeus espalhados, irmãos, nos 4 cantos da terra. Aí você vai lá para o deserto, Deuteronômio capítulo 30, Deus dizendo para o povo de Israel, estando no deserto, ainda que vocês sejam espalhados entre os 4 cantos da terra, dali recolherá o Senhor. Ainda que vocês estejam no pequeno número, desde a extremidade do céu, Deus te ajuntará. Os ossos secos que Ezequiel viu no vale de ossos secos, tudo espalhado, irmãos, Deus dizendo, e o osso, cada osso juntou o seu osso.
pé na presença de Deus. A existência de Israel, irmãos, uma nação que passou, um povo judeu se espalhou entre o mundo inteiro. 2000 anos, irmãos, e 100 anos depois de Cristo, a 1948, foi quando as Nações Unidas fez um tratado, um acordo para devolver ao povo judeu um pedaço de terra lá em Jerusalém, para os judeus que estavam espalhados, porque reconheceram algumas autoridades, inclusive Oswaldo Aranha, que era um dos ministros aqui no Brasil, foi um dos principais contribuintes para esse tratado acontecer. Participou deste acordo das Nações Unidas, os Estados Unidos também participou desta reunião para beneficiar os judeus por causa das atrocidades de Hitler, a matança, não é, que aconteceu com milhares e milhares de judeus, irmãos, e ali decidiram ali se reunir e deram 25 mil metros quadrados a Israel. Um pedaço de Jerusalém foi entregue. E dentro deste acordo disseram assim: o acordo de paz é que vocês vão receber 25 mil metros quadrados de terra, sendo que lá no Túmulo da Rocha, na mesquita lá, tem um templo de Alá, os muçulmanos, que não pode mais ser retirado. Vocês não podem mexer com aquela mesquita. É o acordo. Israel aceita e volta, e a partir de 1948 o povo começa a voltar e volta para Jerusalém. Olha o que diz Isaías, abre a Bíblia, Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo de número 8. Último capítulo de Isaías 66, versículo 8. Cumprimento da profecia de 1948. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se iria fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. E os estudiosos entendem que esta profecia é o cumprimento do renascimento de Israel como nação, como estado de volta em 1948. Quem já viu coisa semelhante? Quem já viu isso alguma vez? Poderia uma terra nascer um só dia? Uma nação nascer uma só vez? Foi em 1948, já eram os judeus voltando, se restabelecendo como nação. Depois que Israel volta, os judeus voltam para Israel, começa agora um monte de guerras, irmãos. 19 anos depois, sempre eu erro o cálculo aqui, 1948 mais 19 anos, acho que é 1963, eu acho. 1963. Confirma aí, filho. Oi? 1967. 19 anos de vida Israel tinha apenas. Uma nação de 19 anos, é um bebê ainda, irmão, 19 anos de vida. Não é? Comparar uma estrutura, não é, de uma igreja de 3 anos para uma igreja de 100, comparar uma nação de 19 anos para nações como o Egito. Desde o tempo bíblico, o Egito é Egito. Aí se juntou várias nações. Imagine um corpo humano, meu corpo, o umbigo, Israel, a nação, e ao redor de Israel está lá o Egito, Transjordânia, a Síria, um monte de nação que faz um acordo político dizendo: vamos destruir Israel, o povo judeu. Aí a guerra é chamada de Guerra dos 6 Dias, porque em 6 dias uma nação de 19 anos de vida consegue vencer uma guerra com mais de 9, 10 nações poderosas como o poder bélico. E não está na Bíblia, porque foi em 1967, mas está aí documentários, história para contar de quando, e além de Israel ganhar a guerra, Israel ele avança. Israel cresce 5 vezes mais. Se tinha 25 mil metros quadrados de terra, passou mais de 100 mil metros de terras. Aí você vê esses conflitos até hoje, debaixo de Gaza, não sei aonde. É justamente porque Israel avançou na guerra dos 6 dias. E na guerra quem avança
é dele, e fica esse conflito. E já era para ser muito vezes maior, porque em 1983, se não me engano, 84, Israel faz um acordo com o Egito, um acordo de paz, e devolve um pedaço do Egito que ela tomou na guerra dos 6 dias, para haver uma aliança de paz, não haver mais guerra. E Israel está lá, irmãos, umbigo. É conhecido geograficamente, Israel está na encruzilhada das nações, na esquina das nações, até a maneira, o aspecto geográfico. Israel foi colocada por Deus num local estratégico, até geograficamente. Para alguém da Síria ir para o Egito, tem que passar por Israel. Para alguém do Egito ir lá para a Babilônia, para a Síria, tem que passar. Israel é a encruzilhada, é a esquina das nações, é a Galileia das nações, irmãos, de maneira até estratégica para a evangelização dos povos que cruzam, que passam na encruzilhada chamada de Israel. E ninguém consegue mexer com Israel, porque até o aspecto geográfico, quando a gente vai estudar geograficamente, Israel está cercado por naturezas geográficas naturais que Deus estabeleceu de maneira estratégica para Israel não conseguir ser invadido. Irmãos, é lindo, é tremendo a história geral da humanidade, a sobrevivência de Israel como nação, um povo que passa espalhado 2000 anos e quando volta com a mesma cultura, mesma veste, mesma comida, mesmo Deus, mesma lei, mesma fé. Isso é tremendo. Povos deixaram de ser povos e nações. Babilônia deixou de ser Babilônia, e muitas outras nações como a Síria deixou de ser a Síria. Mas Israel não pode deixar de ser Israel. Se existem 2 povos perenes, irmãos, que são indestrutíveis, Brasil pode deixar de ser Brasil, Estados Unidos pode deixar de ser Estados Unidos, mas 2 povos a Bíblia diz que não pode ser destruído. Diga-se comigo, Israel e a igreja são povos perenes, não podem ser destruídos. O Coliseu não parou a igreja, os leões não conseguiram parar a igreja, o inferno não parou a igreja. Jeremias capítulo 31, 36, 37, Deus disse assim certa vez para as nações: eu estabeleci, assim diz o Senhor, que estabeleceu o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Se alguém conseguir mover o sol que eu estabeleci para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite, se alguém quiser conseguir mover assim, era um pouquinho lá assim, sondar os céus com a palma das mãos para cima, conseguir medir de cima a baixo com a palma das mãos, nesse dia Israel deixará de ser uma nação diante da minha presença. Neste dia, quando houver um homem que conseguir fazer uma dessas coisas, eu rejeitarei Israel. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Israel nunca deixou de ser Israel. Outra coisa que eu vou falar: igreja não é um novo Israel de Deus, igreja é igreja. Israel nunca deixará de ser Israel, é a nação eleita, irmãos. É o bichinho de Jacó, é a menina dos olhos de Deus, ninguém mexe com Israel. Não é à toa que a igreja vai precisar sair de cena no arrebatamento, porque Deus marcará um encontro com Israel. A igreja vai precisar sair de cena, vai ganhar esse presente chamado de arrebatamento, por causa da fé no sacrifício de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, então se cumprirá o que Deus falou pela boca de Amós ao seu povo. Glória a Deus. Deus disse certa vez por meio de Amós: ó Israel, eu já tenho feito de tudo para vocês se convencerem, para vocês se arrependerem. Já mandei praga e vocês não se arrependeram. Já mandei chuva com fogo, já mandei peste, já mandei gafanhoto e vocês não se arrependeram. Aí Deus começa a dizer: eu já fiz de tudo para vocês entenderem e se arrependerem, mas dessa vez eu não vou mandar mais nada. Dessa vez eu mesmo vou em encontro de vocês. Aí ele diz assim: te prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É Deus dizendo: eu não vou mandar
por meio da natureza, por meio da consciência e da história. Ela, embora seja uma revelação de Deus para o homem, esta revelação geral, ela não pode salvar o homem. Não é uma revelação que opera a salvação. Por exemplo, a revelação da criação, da consciência do homem natural e da história não é suficiente para salvar o homem. Por exemplo, essa revelação geral, ela apenas aponta o Criador, como muitos cientistas fizeram. Não, é impossível a gente vir matar. Só um Deus que rege. Ou seja, eles, pela revelação geral, eles entenderam que existe um Deus, sendo que esta revelação geral não revela quem é esse Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ou seja, até o ímpio, alguém que não tem esse de Deus, chega numa praia de boa viagem e vai dizer assim: rapaz, esse Deus é grande Deus. Ou seja, a consciência dele leva ele a acreditar que é um Deus que fez tudo isso. Ou seja, esta revelação de saber que existe um Deus que cria todas as coisas não é suficiente para salvar o homem. Ela apenas aponta o caminho, aponta o regente. A revelação que vai salvar o homem é especial, que vai levar o homem à salvação é especial. É a maneira como Deus também se revela ao homem, de maneira, diga-se comigo, especial. Revelação especial, por exemplo, através das Escrituras, é uma revelação especial da sua palavra. Revelação específica ou especial, o próprio Jesus, Deus se revelou aos nossos pais pelos profetas, mas a nós revelou-se pelo seu Filho. É uma revelação que produz a salvação. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A revelação especial de milagres, a gente se aproxima. Todas essas revelações especiais, elas podem nos levar à salvação, se crermos no sacrifício do seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então Deus se permite ser conhecido pela revelação geral e pela revelação especial. E para concluirmos nesta noite sobre o conhecimento de Deus, nós falamos que tudo que nós sabemos sobre Deus foi manifestado por Ele. Esse conhecimento está dentro dos aspectos da sua revelação geral e especial. E Deus, para concluir, Deus não deseja apenas que o homem o conheça, mas que o homem, diga assim comigo, que o homem possa se relacionar com Ele. Não se trata, irmãos, quando estamos falando sobre estudar ou conhecer a Deus, não se trata apenas no conhecer, no entender, no saber. É preciso, diga assim comigo, se relacionar, amar, viver, sentir Deus. Deus não deseja apenas que o homem conheça somente na parte da letra. Não é só saber que Deus existe. Não é somente conhecer a teoria, as línguas originais da Bíblia, falar em hebraico, aramaico, latim, conhecer o hebraico de frente para trás, saber ser formado apenas só na letra. Não é. Deus não deseja apenas que você o conheça apenas de maneira teórica, mas de maneira prática. O conhecimento que você terá sobre Deus vai levar você a uma intimidade, a um relacionamento profundo com Ele. Todo conhecimento, irmãos, que não leva o cristão, o homem, a um relacionamento sincero com Deus, está faltando alguma coisa. Quando a gente vê muita gente exaltada de muito erro, de muito conhecimento, de muita soberba, é muita letra, mas a gente não vê nada, irmãos. Está faltando alguma coisa. Teologia, irmão, não leva para levar o homem a ser mais certo, mais crito, mais fato. Não, a teologia, o conhecimento, todo conhecimento levará o homem a se aproximar mais de Deus.
investigação, mas também iluminação, entendimento, mas também relacionamento. Começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fala de intimidade, irmãos. A base deste conhecimento deve ser o amor a Deus. Se a base não for o amor, esse conhecimento nos levará a outros caminhos. Mas se a base for o amor, a sinceridade, o desejo de Deus de se relacionar com Ele, não tenha dúvida de que este conhecimento sobre Deus vai nos levar ao entendimento, a um relacionamento mais profundo com Ele. O conhecimento da palavra, irmãos, o alimento da palavra deve provocar o desejo de orar mais. Eu vou dizer uma coisa, espero que os irmãos entendam: não é a oração que vai dar o desejo para ler a palavra, é ao contrário, é a leitura da palavra que vai provocar o desejo da gente orar, é a leitura da palavra que vai provocar o desejo da gente se santificar mais, de buscar mais a Deus, é o desejo de conhecer a Ele que vai partir o desejo de Deus, da gente não ficar somente na letra. Eu quero conhecer o Deus, eu quero que esse Deus se revele para mim. Eu não quero somente servir a casa de Deus, mas eu quero conhecer o Deus desta casa. Porque é possível, irmãos, servir a casa de Deus e não conhecer o Senhor da casa. É possível. Os filhos de Eli serviam a casa de Deus, mas não conheciam o Senhor da casa. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor não era manifesta. Quem conhecia o Senhor, irmãos, eu conheci ali, não é saber que Deus existe, porque tinha lei, tinha palavra, tinha sacrifício, mas ninguém tinha intimidade para ouvir a voz de Deus. Mas certo dia, uma menina resolveu dormir, quando de repente ouviu uma voz dizendo: Eli, é Samuel, Samuel. E ele se levanta, vai para o seu líder, o sacerdote, e pergunta ao sacerdote: sacerdote Eli, eis-me aqui porque tu me chamaste. E ele disse assim: não, Samuel, torna a deitar, eu não me chamei. E o menino foi para a cama e voltou a dormir. E de repente ele escutou a voz novamente dizendo: Samuel, Samuel. Samuel se levantou, correu para Eli: tornei a voltar a ti porque o Senhor me chamou. Não, menina, eu não me chamei. Irmãos, Samuel não confunde achando que era Eliseu e que era Eli. É porque tudo indica que a voz que Deus fala com Samuel é a voz, o tom da voz de Eli. Ele não confunde a voz de Eli, porque Deus se manifesta pela voz de Eli, porque ele é o líder, o representante ali é Eli. Deus fala possivelmente na tonalidade da voz do sacerdote Eli. Deus, irmãos, sempre falou através da sua liderança, daquilo que ele estabeleceu. Ele corre, mas entende depois, pela terceira vez, que era o Senhor que estava chamando o menino Samuel, dizendo: torna a deitar, volta. E quando ouvires a voz pela terceira vez, tu dirás assim: fala, Senhor, porque o teu servo. E quando Deus falou, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus fala. O Deus que Samuel havia conhecido apenas no testemunho da sua mãe Ana, estava vendo agora este Deus falar. É por isso que Ana coloca o nome do menino
ciclo de oração aqui na congregação. Quinta-feira é EBD, sexta-feira oração para a campanha, não é? E sábado a última reunião geral de obreiros e líderes, cooperadores, todo irmão que trabalha na igreja coopera, as esposas também podem ir, fazem parte de qualquer departamento, às vezes é um professor, os tocadores devem participar, para que os irmãos estejam inteirados dentro da visão do pastor. Dentro da visão do pastor da igreja, para quando a gente administrar aqui na igreja, os irmãos entendam, não é? O pastor está agindo como o pastor está pedindo, não é? Para que não haja choques, às vezes sobre alguma coisa, e não entendem. E essas reuniões, elas nos aproximam à liderança mais da visão do pastor da igreja, para quando for liderar, administrar alguma coisa, estar por dentro dessa comunicação das instruções do nosso pastor. É a última reunião de instrução do ano e o nosso pastor convoca toda a igreja no nome de Jesus. Queremos agradecer ao diácono Vinícius que iniciou o culto, abrindo a igreja. Nós não podemos chegar mais cedo, mas chegamos aqui e louvamos a Deus. O presbítero Alexandre mudou o plantão dele, ele está folgando hoje, mas está trabalhando hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde todos chorando, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, quanto mais parecem das orações. Maravilhoso e eterno Deus, queremos juntos te agradecer na noite deste dia pela oportunidade ímpar que concedeste a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado pela porção dispensada na noite deste dia. Muito obrigado, Senhor, pela continuidade das tuas bênçãos em favor dos teus filhos, desde o servo, nosso pastor, que trouxe, Senhor, a alimentação aos nossos corações. Continua abençoando a tua igreja que se desprendeu desta noite, chegando para ouvir a tua voz. Senhor, queremos te pedir, leva-nos em paz, nos guarde debaixo do teu sangue, nos dê uma noite reparadora. Por isso nós te pedimos, Senhor, e juntos te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos estendam as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todos